Fala galerinha do meu canal, hoje nós viemos aqui para gravar um vídeo um pouco diferente do normal. Vocês estão acostumados com vídeo de gameplay, de jogos, de jogar assim, só que agora eu vou fazer de um react sobre um vídeo de um canal de futebol muito bom que eu assisto direto, que é Estourable Futebol. Para quem quiser passar no canal dele depois, ó, o canal dele é esse, ó. Esse daqui tem 333 mil inscritos, tem apenas 82 vídeos, mas são 82 vídeos muito bons. Recomendo bastante para quem quiser assistir. E agora eu vou reagir a um vídeo dele, é isso sem mais enrolações. O vídeo é sobre o ponto fraco definitivo dos maiores times do Brasil. Ou seja, sem polêmica nos comentários, então vamos nessa. Tem aviso. Esse vídeo cutucará as maiores feridas dos times de futebol brasileiro. Sadinho provavelmente estará aqui, então aqui, sem chororô. Introdução. Olá! Agora ele vai se apresentar. A mais um vídeo. E nesse mês nós vamos descobrir as criptonitas dos maiores times do Brasil. Mas ué, será que eu já não vi essa história? Já tinha feito esse tema. Kryptonita é um negócio que ele costuma fazer. Ele já fez de seleção de outros times europeus também, para quem quiser ver. Mas na cultura pop é o ponto fraco do Super-Homem. Ele vai fazer uma analogia sobre os super times do Brasil. Quer ver? É o vídeo mais visto do meu canal, inclusive. É. Então, por que não dar mais uma farmada? Quer dizer, atualizada. A vaca toda magra. Como um vídeo de 3 anos atrás, e esse canal aqui tem um talento de zicar as coisas. 4 anos. Os times que eu falei lá naquele vídeo já se libertaram de suas criptonitas. Mas, obviamente, ninguém está livre e surgiram outras no lugar. Então, vamos à explicação. A criptonita na cultura pop é o ponto fraco. Agora ele vai falar o que eu falei, ó. Do Super-Homem. E aqui estamos fazendo uma analogia para trazer o ponto fraco dos super times do futebol brasileiro. Esse ponto fraco pode ser algum vexame, algo que o time sempre se dê mal, etc. O do Vasco aqui em cima é o próprio Vasco. Vambora começar o vídeo. Vai, vamos ver o primeiro. Grêmio. O ponto fraco do Grêmio é a fase atual, né? Não tem muito segredo. Mas eu acho que... não sei o que ele vai falar. Vamos ver, vai. O Grêmio é conhecido como um time copeiro, competitivo. 5 Copas do Brasil não é à toa, né? Porque quando ele vai jogar algum campeonato em formato de liga, ele fica bem mortal. Desde que o Brasileirão começou a ser disputado por pontos corridos em 2003, o Grêmio não conseguiu mais ser campeão. Mas não é só o Grêmio que nunca mais conseguiu ser campeão. Nenhum outro time gaúcho como o Inter também não conseguiu. Vários times do Brasil ainda não conseguiram ser campeões na era dos pontos corridos. Só os times do Sudeste mesmo. E não só isso. Foram 2 rebaixamentos para a segunda divisão. Um deles sendo Lanterna, 9 pontos atrás do vice-Lanterna. Nossa, mas o Grêmio tem 3 rebaixamentos. Como explicar esse primeiro? Que foi antes dos pontos corridos. Em 91, o campeonato era disputado em 2 fases. Primeiro por pontos corridos, todos contra todos. E depois um mata-mata para decidir o campeão. Mas adivinha que fase que o Grêmio caiu? A fase de pontos corridos. Pois é, na fase de pontos corridos. Arrisco dizer, inclusive, que o Grêmio nunca venceu um título de expressão em pontos corridos. Nem a Série B que o Grêmio ganhou foi por pontos corridos. Eu acho que nem o Gaúcho. Na época, aquela foi a última Série B a ser disputada em sistema misto. Ou seja, para o Grêmio sonhar em ser campeão, é necessário pelo menos um mata-mata ou um quadrangular, senão esquece. Internacional. Ele vai falar do Mazembe Futebol Clube da República Democrática do Congo. Já até sei. O Internacional é outro que não se dá bem com o retrospecto na Libertadores. Campeonato Brasileiro. Afinal, já vamos fazer 44 anos que o Inter não ganha um Brasileirão. Mas aqui eu vou escolher outro fato para dar uma variada. Por isso, a criptonita do Internacional é a sua derrota para o Mazembe, da República Democrática do Congo, no Mundial de 2010.
Tanto que isso foi vergonhoso, apesar de hoje em dia ser normal um time sul-americano cair antes da final, mas na época foi a primeira vez, ainda mais cair para um time da República Democrática do Congo, que é um país cheio de conflitos. Apesar daqui no Brasil a gente achar que esse time é tipo o Ibis da vida, ele é um clube bem tradicional na África. O eterno Mazembe Day. Esse jogo ficou muito marcado por ser a primeira vez que o representante sul-americano foi eliminado antes da final de um Mundial de Clubes. Fora a dancinha do goleiro do Mazembe, nossa, essa daí... foi um vexame daqueles que vai ficar sempre martelando a cabeça. Essa daí é sacanagem. Atlético Mineiro. O bicampeonato, mas como o Atlético Mineiro já ganhou outros campeonatos, eu não sei mais o que ele vai falar. Bora ver aqui. Ah, não, o ponto fraco contra aquela derrota lá do Raja Casablanca, lá do Marrocos. Quer ver? O Atlético Mineiro é um dos motivos para esse vídeo estar sendo refeito. Ah lá. Afinal, ele tinha a criptonita de nunca conseguir ser bicampeão de alguma coisa. Todos os títulos que ele tinha era só... mas se bem que isso não faz tanto sentido, né? Porque o Atlético Mineiro tinha 2 Copa Comebol. Um de cada. Mas depois do vídeo, eles conseguiram ganhar o bicampeonato da Copa do Brasil e o bi do Brasileiro. E não dá nem pra dizer que agora o Atlético não tem tri. Porque a CBF reconheceu um título lá de 1937. O que torna o Atlético o primeiro campeão brasileiro. Mas desculpa. Meio polêmico esse campeonato aí, hein? Não tem como levar muito a sério. Tem 6 times nesse campeonato, sendo um deles a Liga da Marinha. E... o único time que dá pra chamar de tradicional é o Fluminense, talvez a Portuguesa. Um campeonato de 6 times, sendo um deles a Liga da Marinha. Mas tudo bem, segue. Foi o que eu falei. Agora que o Atlético não é mais monotítulos, sua principal criptonita é um jogo que o torcedor do Galo gostaria que fosse apagado. Raja Casablanca 3, 1 Atlético Mineiro. Se eu não me engano, essa foi a segunda vez que um sul-americano foi eliminado antes da final, né? O que tirou o Atlético do Mundial de 2013, sendo o segundo sul-americano da história a cair logo nas semis. E antes que comentem, eu acho que o do Inter foi pior por ser o primeiro. São gigantes na África. Ninguém tá dizendo o contrário. A questão é que sempre foi visto como obrigação pro sul-americano passar da semifinal. Aí depois, né, que começou a tornar um abismo financeiro, né, entre os países da América do Sul e da Europa, o Brasil nunca mais conseguiu ganhar mundial. Mas, perder pra África, um continente que não é lá um dos mais ricos, é algo meio vergonhoso. Ainda mais naquela época. Sorrir é propaganda. Por isso, na Colgate. Aí, acabou a propaganda. Cruzeiro. Os anos na Série B, quer ver? Os anos na Série B, certeza. A criptonita do Cruzeiro foi seu período mais delicado de sua história. Os anos na Série B. Em 2019, o Cruzeiro foi rebaixado pela primeira e até agora única vez em sua história. Fala, Zezé, bom dia. Até aí, normal. São raros os times grandes do Brasil que nunca caíram pra Série B. Aí a questão é que ele não voltou. É que eles geralmente voltam no ano seguinte. E o Cruzeiro não voltou. E não é que ele não voltou por um acaso, obra do destino. O clube estava completamente esfacelado financeiramente. E em 2 anos, lutou na parte de baixo da tabela. Gente, o Cruzeiro, bicampeão da América, um dos maiores times do Brasil, lutando para não cair para a Série C, tomando pau do Avaí em casa. Esses acontecimentos foram tão marcantes que viraram até verbo. O tal do cruzeirar. Ouvir que seu time vai cruzeirar, arrepia qualquer um. Sai fora. Outra possível criptonita do Cruzeiro seria o próprio Atlético Mineiro. Afinal, o Galo leva ampla vantagem. O Cruzeiro e o Atlético Mineiro têm contagens diferentes do clássico entre eles, mas as duas mostram a mesma coisa. O Atlético Mineiro tem mais vitórias. Vantagem no clássico. Lá no meu vídeo sobre as freguesias do futebol brasileiro, eu falo mais sobre esse duelo. Fluminense caiu pra Série C. A gente estava falando de um gigante que quase caiu pra Série C. Mas e o Fluminense que caiu pra Série C? Em 1997, o Fluminense cai pra Série B. Mas a coisa tava feia mesmo e logo em 98 ele cai pra 3ª divisão nacional. Que era a última divisão. O Fluminense foi campeão da Série C, ou seja, ele deveria jogar a Série B,
Mas naquele ano teve uma treta gigantesca na Série A e por conta da escala. Aí a Copa João Avelange, que foi organizada pelos 12 grandes do país, como o Fluminense estava nesse grupo, o Fluminense subiu da Série C direto pra A. Ação irregular de um jogador do São Paulo, o Gama foi rebaixado. Tudo culpa no do lugar São do Paulo. Botafogo, e aí o time de Brasília ficou pé da vida e entrou na justiça comum para reverter a situação. Ficou esse lenga-lenga por uns meses, e aí a CBF então simplesmente desistiu de fazer o Campeonato Brasileiro no ano seguinte. O Clube dos 13... não vou fazer Campeonato Brasileiro mais não. Era basicamente a união dos grandes times do Brasil. Aí eu não falei. Se a CBF não vai fazer o Campeonato Brasileiro, a gente faz. E como o Fluminense meio que era um dos membros do Clube dos 13, ele foi convidado para jogar o primeiro escalão daquele torneio. Ou seja, pulou da Série C direto para A. Mas essa não foi a única vez que o Fluminense escapou da Série B por motivos extracampo. Em 1996, um ano antes dele efetivamente cair, ele ficou em penúltimo e deveria ter caído. Mas por conta de um esquema de manipulação de resultados que envolvia Atlético Paranaense e Corinthians, a CBF decidiu cancelar o rebaixamento daquele ano. Nossa, em 2013, o Fluminense novamente era rebaixado ao término da última rodada. Mas o Flamengo tinha escalado um jogador de forma irregular, o que fez com que ele perdesse pontos e entrasse na zona de rebaixamento, livrando o Fluminense. Mas aí depois a Portuguesa escalou também teve um jogador irregular de uma forma bem polêmica, salvou o Flamengo e caiu no lugar. Ou seja, o Fluminense está devendo uma Série B. Talvez até mais de uma. O Fluminense também pode ter uma velha criptonita quebrada em breve. LDU de Quito, que tirou 2 títulos internacionais do Fluminense em sequência. A Libertadores de 2008 e a Sul-Americana de 2009. Será que a LDU vai tirar a terceira taça do Fluminense? Spoiler, não. Se conseguir, já é pra pedir música, hein? Vasco da Gama. O ponto fraco do Vasco é o próprio Vasco. O ponto fraco do Vasco da Gama são seus rebaixamentos. Nenhum dos outros 12 grandes sabe tanto de Série B quanto o Vasco. Pode-se dizer que o torcedor do Vasco é formado em Série B. Se tiver alguma dúvida sobre a segundona... Engraçado é que o Vasco lembra desses sofrimentos como e dá risada. O vascaíno sabe. Com 4 rebaixamentos na conta, ele é também o grande com mais rodadas no Z4 do Campeonato Brasileiro. Detalhe que ele não jogou 5 vezes o Brasileirão por pontos corridos por estar na Série B. E o mais louco é que o primeiro rebaixamento do Vasco foi em 2008. Ou seja, são todas quedas relativamente recentes. Aí não. Botafogo. O ponto fraco do Botafogo é o ato de pipocar. A criptonita do Botafogo é a vida. A vida pro botafoguense é muito complicada. Calma que eu já explico. O Botafogo tem uma linda história, mas a gente tem a impressão que ele não ganha nem cara ou coroa. Se 2 botafoguenses disputassem uma corrida de Fórmula 1, os 2 iam bater o carro e ninguém ia ganhar. O engraçado é que os torcedores do Fluminense, o Fluminense e o Botafogo é o contrário, porque o Fluminense é sortudo e o Botafogo é azarado. Se os dois torcedores do Fluminense fossem jogar pedra, papel e tesoura, os 2 iam ganhar. Só que se fossem os torcedores do Botafogo, os 2 iam quebrar a mão e iam parar no hospital. O Botafogo não ganha um título de primeiro escalão desde 1995. Em Libertadores, ele não só nunca ganhou, como... mas agora essa fala não faz muito sentido, porque agora o Botafogo tem 3 brasileiros e uma Libertadores já. Nunca chegou em uma final. O São Caetano chegou em uma final. Mas como nada é tão simples assim, dá pra colocar a criptonita da derrota pro Pachuca no Mundial de Clube. Não. Mas e 2023? Como é que explica? O Botafogo faz o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Chegaram a ter 13 pontos de vantagem. 13. Só um desastre tiraria o título do Botafogo. E adivinha o que aconteceu? Um desastre. Ou melhor, o desastre. O engraçado é que o Botafogo fez o contrário do São Paulo em 2008, né? Que o São Paulo terminou o primeiro turno em 5º lugar, aí fez uma arrancada histórica e terminou em primeiro. Aí em 2023 o Botafogo terminou o primeiro turno em primeiro lugar, aí depois acabou o campeonato em 5º. Flamengo, estádio do Flamengo. A criptonita do Flamengo é o nariz. Isso porque com ele você sente
o cheirinho. A piada do Flamengo com cheirinho começou em 2016, quando o clube ia bem no Brasileiro e a torcida falava que já sentia o cheirinho do heptacampeonato. Detalhe que o Flamengo, em rodada nenhuma, chegou a ser líder de fato. E todo título que o Flamengo perde, lá vem a piada com o cheirinho. Mas não precisa ser necessariamente com o cheirinho. Se olharmos mais recentemente, teve a famosa aspa do Real Madrid pode esperar. Mas o Real Madrid tá esperando até agora. O Real Madrid tá esperando até hoje. Não tem aquela música lá em dezembro de 81, botando os inglês na roda. Dá pra fazer uma segunda música. Em dezembro de 22, tomando onda dos árabes. 2-1 pro Al Hilal. O Real Madrid tá esperando. Porque eles nem chegaram a se enfrentar. O Flamengo foi eliminado na semifinal do Mundial pro Al Hilal. De fato, mas também tá com a mesma diferença de gols. Como que eu ia saber? E lembrando também que se você quiser irritar um flamenguista, você sempre vai ter a cartinha de 87 na manga. O mesmo vale para os torcedores do Sport. Corinthians. A Libertadores. A prova de que continentalmente as coisas não se encaixam pro Corinthians é que o clube tem a façanha de ter 2 mundiais e uma Libertadores. Mas ele tem uma Libertadores. Show. Mas isso em São Paulo ainda é muito pouco. Você olha para um rival, tricampeão da Libertadores. Você olha para o outro rival, tricampeão da Libertadores. Tá, mas e o outro? Tricampeão da Libertadores. Não tem jeito. O Corinthians vai ter que comer muito arroz com feijão para chegar no nível e na tradição. Mas tem mais Libertadores do que o Mirassol, por exemplo. São dos outros paulistas. Para ilustrar, vamos ver quantas vezes esses times foram bem em competições continentais. Por exemplo, chegando às semis. Já é uma boa campanha. Pois é. Entre os top 4. Fica atrás se compararmos em Libertadores, em competições sul-americanas em geral, e fica atrás também se somarmos as competições extintas. E títulos, então, né, nem se fala. Nenhum na minha vida. Não, veio propaganda. Acabou propaganda. São Paulo. Então, inacreditável o que aconteceu. O São Paulo foi mais um que quebrou sua antiga criptonita ao ganhar a Copa do Brasil. Era pra nova criptonita. Agora o ponto fraco do São Paulo. Sei lá, não sei. São Paulo ser a Arena Corinthians. Afinal, o São Paulo nunca tinha vencido um jogo lá. Foi só eu colocar no roteiro. Pronto. São Paulo venceu. São Paulo ganhou na Neoquímica Arena. Então, vamos lá. A criptonita do São Paulo vai ser o Corinthians. Historicamente, o São Paulo é muito freguês do Corinthians. Mas nos últimos 3 anos... vitórias que o São Paulo no Morumbi e na Arena. O São Paulo só foi vencer um jogo lá 10 anos depois da inauguração. Em mata-matas, foram 17 classificações do Corinthians contra apenas 8 São Paulinas. Se olharmos no século XXI, tá 9-2 pro Timão. Ou seja, é uma freguesia absurda. Uma das maiores do país, certamente. Palmeiras, o Mundial. Creio que essa é a maior piada ainda remanescente no futebol brasileiro. Isso tá muito óbvio, vai, bora pular. A Copa Rio foi um campeonato... Agora ele vai falar se 51 é Mundial ou não. Spoiler, não, não é. Campeonato Brasileiro, nenhum campeonato sul-americano. Em 99, em 21, ele enfrenta um dos adiada internacionalmente e ganhou entre os grandes. Santos. Sei lá, depois que o Pelé morreu, já era. Como já citei em outros vídeos, a relação dos clássicos em São Paulo é muito engraçada. O São Paulo é freguês do Corinthians, que é freguês do Palmeiras, que é freguês do São Paulo. E o Santos apanha dos 3. Ele consegue até levar para os 3 clubes da capital. Como se já não bastasse ser patinho dos seus 3 rivais, temos que destacar também a relação do Santos com o Palmeiras. Além de ser completamente esmagado no confronto direto, o Santos livrou eles da segunda divisão em 2014, deu de bandeja uma Copa do Brasil em 2015, uma Libertadores em 2020 e até uma Copinha em 2022. Isso eu nem chamaria de rival, chamaria de amigo. Atlético Paranaense, escudo horroroso. O Atlético Paranaense vem há anos tentando mudar seu patamar e conseguir entrar naquele seleto grupinho dos tais 12 grandes. Mas aos olhos de grande parte do Brasil,
ele ainda não é considerado maior que o Botafogo, por exemplo, mesmo tendo mais troféus relevantes. Por ter uma história de sucessos mais curta, ele muitas vezes faz mais sentido o Bahia ser dos 13 grandes do que o Atlético. Talvez por não porque ser um o Bahia tem dois brasileiros e o Atlético tem visto um. como patinho feio. Mas tem uma coisa que mudaria completamente tem o patamar 2 finais, mas 0 vitórias. Uma coisa que faria até a mídia do eixo se curvar e admitir que o Atlético é sim um dos grandes clubes do país. A Copa Libertadores. Essa, infelizmente, é outra criptonita do Atlético. Afinal, o clube chegou muito perto de vencê-la 2 vezes, mas foi derrotado exatamente. Inclusive em 2005 foi meio polêmico, né? Porque o Atlético Paranaense jogou no Beira-Rio ao invés de ser na Arena Fonte Nova. O torcedor do Coxa. O Coritiba caiu 7 Nossa vezes. Senhora! Hoje, esse é o recorde de rebaixamentos ao lado de Goiás e do América Mineiro. O América Mineiro também tá com 8 rebaixamentos atualmente. Foi o de 2009, em pleno centenário. Os atleticanos de Paraná gostavam de zoar os curitibanos por causa disso, mas eles foram rebaixados no centenário também em 2024. Mas na última rodada, então não adianta de muita coisa. Escapar da degola e jogar o Coritiba, que caiu no seu centenário em casa. As vitórias. O Vitória finalmente conquistou seu título nacional, a Série B de 2023. Agora são as classificações para Libertadores, né? Para enfrentar a busca por uma vaga na Libertadores. Aí, ó. O Vitória é sem dúvida o maior time do Brasil que nunca jogou uma Libertadores. Ele bateu na trave diversas vezes. Quando ia apenas o campeão brasileiro, ele foi vice. Mas daí começaram aí o campeão e o vice. Foi o terceiro. Só que o Vitória ficou em terceiro. Tudo bem, agora vão os 4 primeiros. Mas aí o Vitória fica em quinto. Calma que dá pra ir pela Copa do Brasil. Não rolou de novo porque o vice ainda não vai. Mas nunca foi tão fácil chegar em uma Libertadores. Dependendo da situação, podem ir até 9 vagas nem não dá, né? Aproveita que é a sua chance. Bahia. Não sei. Sabe aquela tela que a Globo mostra depois de todo jogo com a tabela do Brasileirão? Sim. Então, o Bahia nunca terminou um campeonato brasileiro por pontos corridos na parte de cima daquela tabela. A melhor campanha do Bahia nos pontos corridos foi ficar em 11º. Nunca tinha reparado e não nisso. adianta nem inventar desculpa, porque o Vitória conseguiu várias vezes ficar entre os 10 primeiros. O problema realmente é com o Bahia. Mas é verdade. A última vez que o Bahia conseguiu ficar na parte de cima da tabela foi em 2001. 2 anos antes da implementação dos pontos corridos. Mas eu acho que recentemente o Bahia deve ter quebrado isso, porque eles ficaram em oitavo. Que o seu rival não tem. Quer dizer, 2. Mas essa outra a gente fala mais tarde. Mas o que eu quero falar aqui é de suas passagens na Série C. O clube teve 2 passagens por lá. No total ficou 18 temporadas na 3ª divisão nacional. Senhora. Detalhe que seu rival Ceará nunca nem pisou por essas terras. O Ceará é mais uma cópia do Santos e Fortaleza do São Paulo. Essa é aquela outra coisa que o Fortaleza tem e o Ceará não. Um título nacional. E não foi por falta de oportunidade. Só na Série B foram mais de 30 chances. E o mais bizarro é que no estado o Guarani de Sobral tem nacional. Fortaleza tem nacional, Guarani o Ferroviário Sobral tem 2 nacionais, tem nacional e o Ceará não. Sport Recife, 87. Se pra irritar um flamenguista é só dizer que 87 é do Sport, o contrário igual também funciona. Na vez do Flamengo. Portanto, 87 é do Flamengo. Santa Cruz. Depois que o Catarrato saiu do time. Foi o time que teve a façanha de ser rebaixado da Série A para D em 3 anos. Demorou da hora o time também, que mais rápido desceu todas as divisões nacionais. Fora isso, ele é o time com mais rebaixamentos no Brasil, contando todas as divisões. Aí. Náutico. O Náutico leva pior nos clássicos pernambucanos. Tem menos vitórias que o Sport o Santos aqui de Pernambuco. Santa Cruz. Portanto, essa é sua criptonita. Goiás. O Goiás tem problemas série sérios com a cor vermelha. Para começar, seus 2 principais rivais têm o vermelho como uma de suas principais cores. Mas até aí tudo bem.
O problema começa quando nas principais partidas de sua história, os jogos que poderiam mudar o Goiás de patamar no futebol, ele sucumbiu frente a times que usavam vermelho. Flamengo na final da Copa do Brasil de 1990, o Estudiantes nas oitavas de final da Libertadores de 2006 mas e também, o Independiente nas oitavas na final de final da Sul-Americana. O Estudiantes ainda eliminaria o Goiás novamente na Sula de 2023. Estudiantes. A Série A. Certeza. O Vila Nova tem como criptonita a Série A do Brasileirão. Parece que eles não vão conseguir voltar para lá nunca mais. Sua última aparição por lá foi em 1985. E tudo piora ao constatar que seus rivais jogam até com certa frequência a tal da primeira divisão. Atlético Goianiense. Não sei. O Atlético Goianiense tem como criptonita os clássicos. Afinal, ele tem menos vitórias que o Goiás e o Vila Nova no confronto direto. Nossa, mas o Vila Nova contra o Atlético Remo? O problema do clube do Remo é que ele é um clube de remo. Por isso, sua criptonita é remar muito para conseguir ganhar alguma coisa. É verdade. São 2 vices de Série B, 1 de Série C e 2 de Copa Verde. Fora os clássicos contra o Paysandu. O Paysandu, assim 33. Como eu, é de humanas. Sua criptonita é um número. 33. Número 33. Isso remete aos 33 jogos de invencibilidade do Remo sobre o Paysandu, sendo o maior tabu dos clássicos brasileiros. Aí... Mas eu acho que o Corinthians tá mais tempo sem vencer o São Paulo, hein? Propaganda. Aí, voltamos. CRB. 10 anos na Série B. É facilmente o time mais acomodado do Brasil. Quer ver que é 10 anos na Série B? Mas ele também não cai. Ele tá preso na Série B. É o time que tá há mais tempo fixamente lá. Completando nesse começo de 2024, 10 anos seguidos. Vai ser 11. Na segunda divisão. CSA. A final contra o Tajeres da Copa Comebol. É mais um que não gosta tanto do primeiro lugar. Prefere o segundo. Só de Série B são 4 vices. Fora isso, tem um vice de Série D e um de Copa Comebol. Figueirense. Os clássicos, né? O Figueirense é o único dos grandes... Quase acertei, vai. É tipo o Corinthians. Nacional. E olha que ele já tentou de tudo. Até final de Copa do Brasil ele chegou. Mas nunca rolou. Avaí. O Avaí é mais um que treme quando vai jogar clássico. Ele leva pior em todos. E olha que a Chapecoense tem um sucesso bem recente, hein? E mesmo assim... Criciúma. Não sei. Se cair no Brasileirão é ruim. Cair no estadual. Todos os times no estadual de Santa Catarina já caíram, pelo menos para a terceira divisão. Do Campeonato Catarinense. Joinville ter ficado sem divisão estadual. Os principais times catarinenses geralmente revezam entre as 3 primeiras divisões nacionais. Grande parte deles nem sabe o que é Série D. Mas o Joinville tá tão afundado, tão afundado, que ele conseguiu ficar sem divisão nacional para disputar. Ele já tinha chegado a esse ponto ali em 2008, 2009, e se desconsiderarmos a Chapecoense, que nem era grande nessa época, é o único grande de Santa Catarina a ir tão baixo. Ou seja, 2 vezes. Chapecoense. Depois daquele acidente, a Chapecoense nunca mais foi a mesma. Alguns anos atrás, infelizmente, entrava na briga para ser um dos grandes de Santa Catarina. Seu sucesso é bastante recente. Não falei? Possui bem menos títulos estaduais que seus rivais. Então, esse foi o vídeo. Peço que, se você curtiu, por favor... galera, se inscreve aí no canal aí. Vou até dar like, esse vídeo ficou muito bom. Recomendo vocês assistirem, galera. Mas é isso. Mas esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.